Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional. Você que está no YouTube, não é por vista, é o nome dessa música. Sempre foi a fé, e essa é a nossa geração que vai aprender a usar a fé. Não é sobre ter fé, mas é sobre usar a fé. Saber que podemos usar a fé é uma das coisas que nos faz levantar da cama. Saber que através da fé eu posso ser um novo ser humano, eu posso ter novos comportamentos, eu posso ter novos pensamentos, um novo jeito de falar, um novo jeito de ouvir. A fé nos proporciona isso e você vai aprender como é isso no dia de hoje. Então seja muito bem-vindo, você que está no YouTube. Um beijo no seu coração. Você não está sozinho aí. Você pode estar à noite sozinho fisicamente na sua casa, mas o Pai está ligado aí no que você está vivendo. Ele te chama pelo nome. Ele te chama de filha e de filho. E Ele quer falar com você. Amém? E quem está aí no Instagram, vão chegando aí. Bom dia. Vão pegando sua Bíblia. Queira que eu desista, ou vista, sempre foi a fé. João capítulo 6, versículo 1 a 7. Vamos por aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Jaque. Você que está no YouTube aí, abra sua Bíblia, por favor, do livro de João, capítulo 6, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Capítulo 6, versículo 1 a 7. Jujuba, Giovana, Kênia. Bom dia, pessoal do Instagram. Essa música fala sobre alinhamento. Eu quero me alinhar. Você quer se alinhar com a videira? Você quer se alinhar? Ô Bruno, eu já estou alinhado. Cuidado. Sempre tem o que a gente possa alinhar com a videira. Na verdade, o tempo todo, todo dia, é dia de alinhamento. Se você quer viver como ramo, se você quer viver como canal de Deus, dependa 100% de Deus. E para depender 100% de Deus, se eu dependo dele, eu preciso me alinhar com ele. Por isso que Jesus, ele conta esta parábola, a parábola da videira, nos chamando de ramos. Porque não é à toa que ele usou essa parábola para falar que ele é a videira e nós podemos ser os ramos e o pai é o agricultor. Não é à toa que ele usa esse sistema que ele mesmo criou, né, da natureza. É porque ele está chamando a nossa geração para se alinhar com ele todos os dias. Se nós somos ramos, ou se nós queremos viver como ramo, eu preciso me alinhar com a videira, eu preciso me alimentar, eu preciso conversar todos os dias com a videira. Todo dia. E ontem a gente falou no encontro com os homens, né? Nessa mesma parábola da videira, Jesus ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei com vocês. E se Jesus usa o verbo permanecer, é porque existe uma força contrária para que eu e você não permaneça. Mas essa é a geração que não vai colocar foco naquilo que te tira da presença de Deus. Essa é a nossa geração que não vai justificar sobre aquilo que nos tira da presença de Deus. É óbvio que tem milhares de coisas que acontecem, principalmente no mundo espiritual, que faz com que a gente desprenda da presença de Deus. Mas a gente, aqui no Colo na Videira, a gente não quer colocar foco nisso. A gente quer colocar foco na própria videira, Jesus. Sem nenhum sistema fechado. Crendo, aprendendo a crer. E Ele ensina. Eu creio que Ele venceu o mundo, como Ele mesmo disse. E como Ele mesmo fez. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo.
Então eu posso colocar foco nele, ao invés de qualquer outra coisa que nos tira da presença dele. Quem está entendendo isso? O que é que está tirando você da presença de Deus? Acreditar em Deus, todo mundo acredita, você consegue ouvir isso? Agora, o que tira você da presença de Deus? E que talvez você ainda esteja justificando sobre isso. Não coloca o foco nisso. Isso pode até existir, mas coloca o foco na videira. Amém? Ele vai falar com você hoje. Gente, dispara o dedinho aí no coração, convida alguém, usa o aviãozinho, chama uma amiga, chama um amigo, manda para alguém esse devocional, usa esse aviãozinho aqui embaixo, tá bom? Feche seus olhos se você puder. Jesus, esse ambiente é seu. Muito bom dia, Jesus. Nós queremos viver um bom dia na tua presença. Jesus, o meu pedido é que você fale com cada pessoa que chegar até aqui no ao vivo, que o Senhor possa falar com cada pessoa que está aí no YouTube, no devocional gravado. Fala conosco, Jesus. Senhor, cada palavra que sair da minha boca que não seja minha, mas que seja sua. Não deixe ninguém sair dessa live sem a porção do dia, sem o seu espírito ativado. Nós queremos o seu espírito, Jesus. E que cada palavra que sair da minha boca que seja através do seu Santo Espírito e não da minha carne. Não me deixe falar por sabedoria humana, Jesus. Apenas pela fé, para que o seu poder seja manifestado nesse ambiente, nesta live, nesta gravação aí no YouTube. Eu creio que há uma manifestação nova para o dia de hoje. Amém. Amém. E amém. E aí, gente? Amém? Olha só. A fé se aprende. A fé se aprende. Quando a gente fala a fé se aprende aqui no Cola na Videira, é porque Jesus disse isso o tempo todo. Com outras palavras, mas ele disse: aprender a usar e não a ter. Ter, todo mundo dessa sala tem. Ter, todo mundo tem. Até aqueles que não acreditam em Deus, Deus tem fé em algum lugar. O nosso lugar aqui é a fé na videira, mas não é sobre ter, é sobre usar. E você vai ver como ele quer que a gente use a fé. Amém? Olha só, diz assim a palavra: a multiplicação de pães e peixes. Você está precisando de uma multiplicação aí na sua vida? Na sua vida sentimental, financeira, emocional, familiar, saúde, física. A multiplicação. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe. Jesus disse a Filipe. Jesus fez uma pergunta para Filipe. Onde compraremos pão para lhes dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E a gente para por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, anota já aí. Se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta. A gente está no momento onde a fé se aprende, a aprender a usar a fé. E o primeiro ensinamento que Jesus ele nos coloca aqui é de que: ei, eu não quero que vocês vivam apenas de sinais. Porque nesse momento da história, o povo de Israel já tinha vivido muitos sinais há anos atrás. Anos atrás, antes de Jesus, no Antigo Testamento. Você deve já saber de algumas histórias onde Deus abriu o Mar Vermelho, onde Deus fez o povo de Israel passar pelo Rio Jordão e chegar até a Terra Prometida.
Aonde Deus fez durante 40 anos não se desgastar as roupas dos israelitas. Tudo isso são sinais de que Deus existe. Aonde Deus fez cair maná do céu, todos os dias ele fazia cair maná do céu, isso era sinal. Aonde Deus tirou o povo, 3 milhões de escravos, em cima de uma mão de um exército egípcio, de um governo egípcio, que tinha armas, que tinha força, que era dono dos escravos. Deus tirou eles de lá, Deus mandou 10 pragas. Deus durante o deserto, a Bíblia diz que existia uma coluna de fogo à noite para esquentar eles e uma coluna de nuvem durante o dia, apenas como um sinal para que caso ela se movimentasse, o povo tinha que se movimentar também. Quando a coluna de nuvem mudava de lugar, era um sinal de Deus, olha, agora nós temos que sair desse local aqui do deserto e ir para esse local onde a coluna de nuvem está nos indicando. E mesmo vendo sinais, o coração do ser humano não foi alterado. Por isso que Jesus ele veio. Presta bem atenção, se eu fosse você, eu ouvia essa palavra. E não deixaria que nenhuma interferência impedisse você de receber algo que vai resolver o seu dia. Qual é o sinal que você está esperando de Deus? Sinal não firma a minha fé e nem a sua fé. Não é o sinal. Eu creio que Deus ele tem um plano, né? Aliás, a Bíblia fala sobre isso, mas na hora que chega Jesus aqui, conversando com seus discípulos, chegando uma multidão perto dele, é como Jesus já falando, então, agora vocês vão lembrar como era no passado. Uma geração que dependia de sinais. Geração que passou pelo Mar Vermelho e logo depois reclamava, murmurava, tinha medo, não confiava em Deus. Nós precisamos de algo a mais para confiar em Deus. Não é sinais e maravilhas externas. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente espera, por exemplo, um sinal de Deus. Eu quero viver de milagre. Restauração de casamento, cura de alguma enfermidade. Não é isso que sustenta a sua relação com Deus. Porque isso são sinais de que Deus existe, de que Deus faz. Mas isso não muda a nossa natureza humana. E aí Jesus ele vem para poder entregar para nós, eu quero já te adiantar, a natureza dele mesmo, a natureza divina para nós. Por isso que ele disse, ô Nicodemos, você está admirando aí os sinais, você está admirando as coisas que eu faço, as coisas que eu ensino, você está admirando o externo. Isso não sustenta você na caminhada de fé. Mas calma aí que eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas vou ressuscitar no 3º dia. E um dia, no dia de Pentecoste, eu vou derramar o meu Santo Espírito para todos aqueles que creem ou que desejam crer. Para que o verdadeiro sinal alcance a alma de vocês. É uma mudança, é uma transformação de dentro para fora. É aquilo que vai fazer você crer de que você é mais do que vencedor. Se eu vivo de sinais e eu passo no Mar Vermelho e logo depois tenho uma dificuldade, eu já esqueci que eu sou mais do que vencedor. Já esqueceu. Se você depender apenas da restauração da sua família, do seu casamento, vai restaurar e depois vai esquecer. Vai sofrer de novo com outra coisa. Quem está entendendo isso? E era isso que acontecia aqui com Jesus, e Jesus já estava querendo ensinar outra coisa para os discípulos, assim como ele quer nos ensinar aqui. Eu não sei se você percebeu, mas aqui ele fala, olha, no versículo 2, uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia de cura nos enfermos. Então o que despertava o interesse de seguir Jesus eram as curas dos enfermos, paralítico, coxo, cego, surdo, câncer, depressão. Era isso que despertava o povo de andar. O que desperta você de colar na videira? Qual é o motivador que faz você estar aqui nessa live? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? O que faz você estar aqui? Ei, deixa Deus falar com você. O que faz você estar aqui? É isso aí. Seja sincero na sua resposta. Em Deus você jamais será julgada.
Mas eu creio que Ele quer te ensinar algo mais profundo no dia de hoje. Algo a mais. Porque às vezes a gente se cansa nessa caminhada da fé porque a gente fica dependente de sinais. Dependente de resolução de problemas externos. Não é isso que Deus está querendo fazer nessa geração. Aliás, a nossa geração é uma geração que sabe resolver muitos problemas. A gente tem informação, conhecimento, tecnologia. Mas Deus quer resolver algo dentro de você hoje. Deus quer resolver algo dentro de mim hoje. E para isso Ele faz uma pergunta. Como Ele fez aqui, e Ele continua fazendo essa pergunta. Qual que era a situação aqui do momento? Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, nesse momento aqui, se você estudar essa história completa, você vê que já era final do dia, eles estavam cansados e estava vindo uma grande multidão perto deles. E aí Jesus, ele olha aquela situação, olha aquela circunstância e ele pergunta: onde compraremos pão para lhes dar-lhes de comer, Filipe? Qual é a situação que está acontecendo aí contra? Qual é a situação que está vindo que você pensa que não vai ser resolvida? Ao ver essa situação, ao receber essa situação, Filipe ele respondeu: Jesus, nem mesmo R$200 seria suficiente para que a gente comprasse pão e desse um pedaço para cada um. Eram 12 mil pessoas envolvidas aqui. 12 mil. Esquece, já era. 200 denários na Bíblia, denário era uma moeda da época. Então a gente pode fazer o depara, né? R$200. Ou seja, não dá para essa situação ser resolvida. E o próprio Deus está perguntando para nós algo que Ele já sabe, Ele já tem a resposta. Aí você vai ler aqui: poxa, mas Deus fica querendo testar. O testar de Deus, como a Bíblia diz, mas Jesus disse isso para testá-lo. Porque Ele já sabia o que iria fazer. Deus já tem todas as respostas, gente. Você tem que entender que quando Deus fala com você hoje sobre algo que ainda não aconteceu na sua vida, é porque Ele já vê pronto esse negócio. Você crê nisso? As pessoas que eram curadas por Jesus, Jesus ele perguntava: você acredita que eu posso resolver o problema? Você acredita que eu posso entregar o meu espírito para você? A resposta é sim ou não. A sua resposta também pode ser: olha, eu não sei nem que sim, nem que não, eu tô confusa, eu tô confuso, mas é o seguinte, eu quero receber algo divino hoje na minha vida, porque eu tô cansado, sobrecarregado, eu não aguento mais o jeito que eu conduzo a minha vida. A fé condicionada. Ei, presta atenção, anota aí. Eu decido não viver por condições. Filipe, a equipe estava sendo treinada ainda, como você e eu estamos sendo treinados, mas se a palavra de Deus é essa, aonde isso se aplica na sua vida? Qual é a situação? Qual é a multidão de problema? Qual é a situação que está acontecendo que você mesmo, assim como Filipe, está colocando barreira? Pensando, falando para os outros, para você mesmo, para a amiga, para o amigo, para o vizinho: ah, já era. Nem mesmo 200 denários para alimentar essas 12 mil pessoas. Qual é a condição que você está colocando? Todas as pessoas que viveram algo sobrenatural com Jesus não colocaram condição. E não por mérito, muitas delas pela dor mesmo. Aquela mulher cananeia que me encanta demais. Uma mulher de um povo chamado cananeu, estava com a sua filha no leito da morte. Ela foi até Jesus por desespero de mãe. Uma leoa saiu de dentro dela. E ao chegar perto de Jesus, ela foi rejeitada pelos discípulos. Rejeitada pelos discípulos, a Bíblia diz. O próprio Jesus não respondeu para ela na primeira instância, mas ela permaneceu. Daqui eu não saio sem a minha resposta. E aí Jesus, no final da história, ele olha para ela e fala: que grande fé você tem, mulher. Vá, sua filha já está curada. Mas olha só, nós não queremos apenas te curar, nós queremos salvar você. Você sabe o que é a salvação? Salvação da nossa alma. Jesus ele veio para nos apresentar uma eternidade.
E o acesso é colar na videira. Crer apenas nele. Por ele, para ele. Sem religião envolvida, sem pessoas envolvidas, é você e ele. Se todos vivemos assim, nós juntos se beneficiamos. A pergunta de Jesus é em cima da necessidade. Qual é a necessidade? Qual é o problema? Uma multidão de gente, a necessidade é fome. E aí Jesus ele pergunta em cima, então tá, aonde nós vamos comprar comida para dar para esse povo? E aí Felipe, com a mente condicionada no aqui e no agora de terreno, ele fala, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Mas eu vou dizer de novo, porque talvez tem gente que não ouviu isso aí ainda. Não viva de sinais. Deus desceu na terra como último sinal. Há 2000 anos. O nome dele é Jesus de Nazaré. O Cristo. Para entregar aquilo que ele carregava. Para entregar o Espírito dele para nós. E eu quero te dizer uma coisa. Nesse momento aqui, eles foram alimentados. Foi um dos milagres, um dos sinais, multiplicação de pães e peixes. Isso precisa entrar na sua vida hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, por isso que é importante a gente conhecer a palavra, por isso que é importante a gente aprender essa fé, porque Jesus ele começa a ensinar algo muito mais profundo, e é isso que a gente vai passar para vocês aqui agora, em cima de uma necessidade, em cima de um problema. Então, Deus sempre vai usar o problema a favor de algum ensino dele para você. Deus sempre vai usar a situação problemática para te ensinar algo profundo, desde que você queira. Lembra? Eu usava a fé como Jesus Doril. Eu praticamente falava Jesus Doril. Eu fiquei 2 anos, até cachumba eu peguei depois de velho. Dos 30 aos 32 anos, de 2016 a 2018. Eu ia nos ambientes onde a palavra estava sendo liberada, numa igreja, numa célula, apenas para pedir oração, apenas para resolver o meu problema, apenas para reclamar e murmurar. Era eu não sei você, mas eu era assim. Até o dia que eu cansei e decidi aprender algo mais profundo com Jesus. Algo que verdadeiramente me transformaria. Os problemas não vão ser todos resolvidos porque as aflições sempre vão ter, mas isso é tudo externo. Agora o interno precisa ser resolvido. O interno precisa. Por isso que eu sempre falo aqui, não aceite o medo, não aceite a ansiedade, não aceite a preocupação. Não como uma revolta para dar pitizinho, não é isso. Mas é que isso não é plano de Deus. Deus pode resolver isso aí dentro de você. E Jesus vai dar o caminho aqui. Mas olha só, ele começa a ensinar sempre em cima de um problema. O problema era como que nós vamos conseguir alimentar esse povo. Eram 12 mil pessoas, gente. Eles estavam no meio do deserto. Aí, esse povo foi alimentado. Jesus fez um milagre, multiplicou. E ainda sobrou. Nós não queremos, eu declaro em nome de Jesus, eu e minha casa, não queremos apenas viver de sinais. Nós queremos os milagres, é óbvio que nós queremos, não podemos ser hipócrita. Mas isso não sustenta a minha fé. Porque o dia que parar, como é que eu fico? E aí logo depois, Jesus ele anda sobre o mar e na sequência, Jesus ele diz o seguinte... A galera que tinha visto ele multiplicar pães e peixes, a galera que viu ele andar sobre o mar, Jesus ele disse: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. As pessoas ficaram admiradas. Rapaz, o cara multiplicou pães e peixes. Rapaz. Eles falaram, Jesus mesmo disse: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando não só por ter ouvido os sinais, mas por ter comido os pães que eu multipliquei,
Mas é o seguinte, ele está falando no versículo 27 do capítulo 6. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna. Mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, com F maiúsculo e H maiúsculo, dará a vocês. E é isso que ele quer te dar hoje aqui nessa live. Aí você que está no YouTube, um beijo no seu coração. Jesus quer te dar um alimento que permanece para a vida eterna. Era assim que Davi saía das aflições dele. Isso era já antes de Jesus. Davizinho que recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que se apossou de um pastorzinho de ovelha. Ele era chamado dessa maneira. Esse homem esse é meu filho, o pastorzinho de ovelha. Não rejeite um filho de Deus. Naquele momento Davi esperou, naquele momento Davi fazia aquilo que Deus mandava, naquele momento Davi vivia satisfeito. Davi não vivia para ser rei de Israel. Davi já tinha recebido tudo. E depois que ele virou rei de Israel, depois ele já tinha sido treinado. Quando ele virou rei de Israel, ele foi treinado antes. E quando ele foi treinado antes e chegou o momento de Davi, ele continuou passando por aflições, mesmo sendo rei de Israel e a promessa se cumprindo de Deus. Isso era um sinal, isso é coisa externa. A coisa externa não... Mano, a coisa externa passa, tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. Tudo vai passar, vai pro barro, irmão. Mas a proposta de Jesus é entregar algo que dura para sempre. Para a nossa alma. O corpo é carcaça, irmão. O espírito, dependendo, se você passar pela vida com o Espírito de Deus volta para Deus. E a sua alma será salva eternamente. E Davi lembrava da eternidade quando ele passava pelas aflições. Você consegue fazer isso? Para a gente caminhar para o fim aqui. Presta atenção, anota aí. Todas as vezes que você passar por angústia, ansiedade, preocupação, por necessidade, puta meu, preciso de um milagre, ou puxa meu, o que eu vou fazer agora? Qualquer que seja a situação de aflição, que cause em você aflição, você sabe o que é que está causando aflição dentro de você hoje. Jesus quer te alimentar com o pão da vida, que é Ele mesmo. Ele quer fazer você ter a consciência da eternidade. Desde ontem ele está falando sobre isso. Isso resolve a ansiedade, só para você saber. Porque a ansiedade, ela vem de uma preocupação de algo que ainda não aconteceu. É ou não é? É, todo mundo sabe, é papinho furado já, gente. Agora como é que resolve? A proposta da videira é que você enxergue o reino de Deus, que é eterno. A proposta da videira é que você receba aquilo que Ele carregou aqui na terra, o Espírito dele, o Espírito de Deus. Para que você tenha paz e alegria dentro de você, independente de qualquer situação. E para que você tenha esse recurso dentro de você, para que você se lembre da eternidade. Salmo 13, a oração da fé, Davi ele fazia isso. Cara, eu tô aflito e tal, parece que Deus, eu não consigo ter resposta de Deus. Mas eu tenho certeza da eternidade. E quando eu coloco os meus pensamentos nisso, passa aqueles pensamentos negativos que querem me dominar. Agora você precisa fazer isso. Rapaz, ninguém vai pegar uma pistola, ninguém vai pegar uma AK-47 e fazer isso por você. Até porque não é sobre armas. É arma celestial, irmão. Tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo. Aquilo que às vezes incomoda alguns ambientes. Você precisa chamar Ele. Você precisa pedir Ele. Bruno, é só isso que eu tenho que fazer? É. Porque isso vai mudar tudo aí dentro de você. Isso vai fazer você nascer de novo. Davi fazia isso e funcionava. Agora você tem que ver que funciona. Você não pode ficar ouvindo a boca do jumento aqui, não. Eu sou só um jumento. Bruno, para de falar que você é jumento, né? Rapaz, eu tô manso hoje. Hoje. Amanhã, se eu desgarrar da videira, eu fico desgovernado. Muito pior do que você pode imaginar. Eu não posso esquecer de onde Ele me tirou. Do inferno que Ele me tirou. Do desgoverno que Ele me tirou. Eu sendo governado por prostituição, por mentira, por culpa, por desgraça. Eu não posso esquecer.
Não do lugar, mas de quem me tirou desse lugar. Cuidado com a zona de conforto da fé. Nessa caminhada da fé. Na fé, na verdade, não existe zona de conforto, se você está usando. Os discípulos, os homens de fé, sempre eram tirados da zona de conforto. E aí tem os Salmos, que diz assim, Salmo 94. Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Interrogação. Aquele que formou, presta atenção, se liga só. Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, não tem sabedoria? Era essa situação aqui com Jesus. Jesus perguntando para Filipe, Filipe, olha só, Jesus ele poderia perguntar para todos os discípulos de uma vez, mas Jesus chamou no particular Filipe. Jesus citou o nome de Filipe. Sabe o que é isso? Ele está chamando você. Não está chamando seu marido, sua esposa. Não está chamando alguém da sua família. Ele está chamando você. E através da sua transformação que ele vai fazer, dentro da capacidade dele, não sua e nem minha, aí sim, o negócio vai ser tão grande dentro de você que vai transbordar para sua família. Mas primeiro ele está chamando você. Então se alegre por estar sendo chamada por aquele que é eterno, aquele que é seu pai e te chama pelo nome. E que fala para você, você tem acesso à eternidade se você quiser, filha. Nada do que você faça de bom, nada que você faça de ruim, nada que você deixe de fazer vai impedir do meu amor alcançar você. Nada. Nada é nada. Eu quero te dar o acesso. A gente, às vezes, ser humano, fica procurando acessos, né? Acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a networking. E o que Deus está querendo derramar na nossa geração hoje é o acesso à eternidade. E somente um dá esse acesso. Somente um fala sobre esse acesso. Somente um fala sobre este acesso. Você quer esse acesso? É de graça. Está disponível. Está na mesa. E ele está sentado à mesa querendo que você experimente esse acesso. Que você coma desse acesso. Esse momento que Jesus faz a pergunta para Filipe, assim como ele está fazendo para mim e para você, em cima dessa necessidade que você está tendo aí, em cima desse problema, em cima desse desafio, em cima do que estiver acontecendo na sua vida. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas traga para sua realidade essa palavra que já está terminando agora. Olha só, Jesus ele está falando, será que aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Eu estou ouvindo o que está acontecendo na sua vida, Filipe. Eu tô vendo, eu criei os olhos, eu tô vendo o que tá acontecendo na sua vida, filho. Tô vendo. Eu tô vendo. Deus está vendo o que tá acontecendo na minha vida e ponto final. Deus tá vendo o que tá acontecendo aí. Deus tem sabedoria para resolver essa situação. Mas antes de resolver a multiplicação que você tanto quer, Ele quer trocar o seu coração. Só isso? Não, peraí, tem mais uma coisa. Ele quer tirar o seu coração, ele quer fazer um transplante. E ele quer colocar o espírito dele em você. Antes dessa treta ser resolvida. Algumas tretinhas Deus vai resolvendo no início da caminhada de fé, só pra gente ver ser humano, comedor de arroz, feijão e McDonald's, de que Deus existe. Ele curou o cigarro da minha esposa, ele resolveu o nosso casamento. Isso são coisas muito pequenas perto do que Deus pode fazer. Mas são coisas importantes. Ele sabe. Ele sabe que ele precisa dar alguns sinais para que a gente possa comprovar de que ele existe. Mas não é isso que vai levar a gente para a vida eterna. Por isso que ele desceu na terra e foi para a cruz. Para ressuscitar e derramar o Espírito dele sobre toda a humanidade. Já era uma promessa e Jesus veio cumprir essa promessa. E nós vivemos na melhor geração. Eu sempre vou dizer isso aqui no Cola na Videira. Quer você queira ou quer não queira, né? Até porque se você estudar só racionalmente a história do mundo, da humanidade, você vê que antes era pior do que hoje. Já começa daí. Os problemas de hoje
É muito mais tranquilo de resolver do que os de antigamente. Mas é muito problema que nós estamos vivendo, é evidente. Mas a gente está na melhor geração porque Deus quer colocar o Espírito dele em nós. Ele quer te dar um coração de carne, um coração vivo, um coração de Cristo. Talvez ninguém te ensinou isso. Você pode ser uma cópia de Jesus. Você pode ser uma imagem de Jesus. Você pode ser parecido com Jesus a cada dia, 1%. A pessoa que decide andar como Jesus andou, não se preocupa com performance. Porque o Espírito está convencendo você de que não é sobre performance. Não é sobre julgamento, autocobrança, condenação, desgraçada na mente. Não é sobre isso. É sobre viver livre, colado na videira. Jesus, qual é a tua vontade? Moço, ontem o menino deu um testemunho de coisas simples, eu não posso deixar de dizer porque tá vindo aqui. O menino Dave foi comprar uma calça, uma camisa, que ele queria tanto. E ele tinha o dinheiro para pagar aquela camisa. E aí, só que ele, antes de ir até o shopping comprar, ele fez uma oração, que é uma conversa. E ele está com uma pessoa, e ele só está conversando com essa pessoa porque ele vem conhecendo há anos essa pessoa. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus, eu estou indo fazer algo que é trivial, algo que é talvez muito simples, mas eu queria que você fosse comigo. Eu queria que você fosse comigo até a Renner para comprar uma camisa. Aí eu creio que Jesus soprou no ouvido, então vamos, porque eu amo andar com você. Na hora que chega até lá, ele pega a camisa, ele já estava determinado. E ele vai para a fila do caixa, e quando chega a vez dele, e a mulher pega a camisa para tirar aquele negócio que tem que sempre tira, né? Vocês sabem, mulheres. E na hora que ela passa o código de barras no sistema, o sistema fala, opa! Entrou na promotion, entrou na promoção. Metade do preço. Acabou de entrar na promoção no sistema, senhor. É metade do preço. Alguns podem pensar que é coincidência. Alguns podem pensar que é sorte. Outros, como o Dave, abre a boca e compartilha. Deus foi comigo. Deus me deu a camisa. Deus falou. Deus fez. Deus está nos detalhes. Jesus, obrigado por você ter ido junto comigo. Deus só me trouxe até aqui para que você saiba de que Ele criou a boca, o ouvido e a sabedoria. Então Ele ouve, Ele fala e Ele tem sabedoria, conhecimento. Mais do que a gente, né? Ele é o Criador, a gente é criatura. Se você crê que Ele é o Criador, você é só criatura. Eu sou só criatura, eu dependo do Criador. Ele fez o projeto. Ele é o Criador, Ele tem as informações. E Ele está chamando você para você construir o seu dia com Ele. Na simplicidade. Ele não é hospital apenas. Ele é tudo. Ele cura os enfermos, óbvio. Mas Ele não é só isso. As pessoas seguiam Jesus aqui, como a Bíblia diz, por causa que eles estavam vendo os sinais dos enfermos. Aí Jesus desce um nível, e aí Jesus ele fala, quando eu falo desse nível, Jesus ele fala, não, vamos ter uma fé mais madura, vamos se aprofundar, vamos crescer junto nessa intimidade. Olha o que eu posso fazer também, multiplicações de pães e peixes. Agora o que verdadeiramente eu quero entregar para vocês nessa live, é quando Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Necessidade básica do ser humano é tomar água e comer alguma coisa, gente. E Jesus ele está falando, quem vem em mim, quem vem até mim, quem cola na videira, quem crê em mim, quem depende de mim, jamais terá fome e sede. É assim que Ele quer fazer a gente viver. Agora veja, Ele quer que você viva assim no meio da fome e da sede externa. Você está conseguindo entender isso ou não? Ele quer me ensinar que no meio da... Vamos falar alguns exemplos, vai. No meio da desgraceira financeira, Ele quer que eu viva satisfeito. Isso não é ser passivo, deixa a vida me levar. Isso aí é uma música, um beijo no seu coração de quem criou essa música. Zeca Pagodinho, um beijo, né? Mas não dá pra cantar essa música, né, Zeca?
Palavras têm poder, eu tô atraindo desgraça. Deixa a vida me levar, não. Eu preciso ter consciência do que está acontecendo. Precisa ser prático. Um beijo, Joel J, no seu coração. No detalhinho. Qual que é o detalhinho? É no meio do vale. Eu estou satisfeito. E só estou satisfeito porque busco diariamente me alimentar do pão da vida. O pão da vida, Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Uma das coisas que Jesus fala da frase eu sou, ele disse eu sou o pão da vida. Isso é um alimento diário. Agora, irmão, tem muita gente, talvez nesta live, que senta na mesa com Cristo e não come, não chama, fica aí, só admira. Puta, que cardápio bonito, né? Tanta coisa, né? Aí, pessoal de Duque de Caxias, um beijo, hein? Ó, puta, tanta coisa. Mas o pessoal de Duque de Caxias está falando assim, então, tem muita coisa boa nesse cardápio. Eu quero chamar o que está aqui, eu quero experimentar o que está aqui, eu quero comer isso que está aqui, eu quero viver isso. Ontem um menino do mundo corporativo, que é meu xará, o Bruno, compartilhou um testemunho absurdo. Ontem foi incrível o encontro com os homens. Aliás, amanhã tem encontro com as mulheres, eu vou avisar nos stories, tá? Tem um alarme aqui para eu não esquecer. Amanhã tem encontro com as mulheres, 19h30. Você tem que participar, mulher de fé. Quem não tá no grupo ainda tem que participar. Aí você vai fazer o que você quiser, né? Mas quem tem fome, quem tem sede e sabe quem verdadeiramente a alimenta, vai. Quem não vai é porque não sabe ainda, gente. Porque quando você descobre que esse Jesus te deixa satisfeito em todas as áreas da sua vida, no deserto ele te satisfaz. Na terra prometida ele te satisfaz. Te satisfaz tanto que você começa a tirar da sua cabeça. Você já não pensa mais sobre deserto e sobre terra prometida. Você já não olha mais para a palavrinha da moda, do momento, do processo. Você vive já a eternidade, irmão. Essa é a nossa geração. Eu sou desafiado o tempo todo para isso e eu desejo isso. Ficar preso a problemas, a detalhes que pode estragar o seu dia. Probleminhas, confusãozinhas, perto da eternidade. Coisas que, sim, tem que resolver, só isso. Aí Deus quer fazer essa nossa geração olhar a eternidade. Isso nos faz viver em paz. Isso nos faz viver com alegria. Na batalha. Nas guerras, irmão. Quem recebeu de Deus isso aí? Quem recebeu uma palavra? E Jesus ele também garante no versículo 37 de que, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu declaro em nome de Jesus mesmo, aqui nesta live, sem ver quem está aí, porque eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu creio que o Cola na Videira é uma promessa de Deus que ele declarou de forma audível no encontro com Deus em 2016 e que se cumpriu 4 anos depois. Então eu creio, a pessoa que entra, colocou em seguir, entrou na live, como o Brunão compartilhou ontem com a gente, que no início ele achava aquela loucura. No início ele queria só dar uma moral pra gente aqui, que ele é meu amigo, na live, lá no ano passado. Mas Deus já tinha chamado ele, Deus alcançou a alma. Então eu creio que as 92 pessoas que estão aqui agora, e você que está no YouTube aí, embaixo da coberta, deitado, eu não sei o que você está fazendo, mas o que eu sei é que você não será lançada fora. Deus trouxe todos aqui. Eu e minha casa e você e sua casa. Ainda que seus familiares não estejam aqui, gente, mas pela fé eles já estão. Creia nisso. Ele nos trouxe até aqui para falar, eu estou com vocês. Eu criei o ouvido, é porque eu escuto. Eu criei os olhos, é porque eu vejo. E eu criei a sabedoria, é porque eu sou a própria sabedoria. Eu estou vendo o que está acontecendo na sua vida. É que a situação que você tanto precisa, filha, filho, que esteja resolvida, o Pai está te falando. Existe uma necessidade maior que você ainda não sabe, mas é esta necessidade que Ele quer te ensinar. A necessidade do Espírito Santo, que somente Ele faz você ver a vida eterna. Do contrário, a nossa mente humana é impossível ver a vida eterna. Impossível. E só vemos porque Ele nos revelou. Então, o que não vai ser lançado fora? Todo mundo que está nessa live vai receber o Espírito Santo. Eu não sei como, quando, onde e que forma.
Isso não é meu. Esse job não é meu. Esse job é do próprio Cristo ressurreto. Job? Trabalho. Desse trabalho. Não é meu, irmão. O como não é meu. Imagina o peso que eu carregaria de ter que ensinar, convencer vocês da eternidade. Misericórdia! Viveria na condenação. Ei, se tem algum professor aqui, cuidado para você não ficar tentando convencer os alunos. Você está carregando um peso. Presta bem atenção. Todos daqui, todos não serão lançados fora. Você pode ter matado alguém, você pode estar preso, você pode estar vivendo uma desgraceira, você pode estar em Miami tomando champanhe, você pode estar na África, você pode estar na Etiópia, você pode ter o currículo que for, você pode estar na cidade que for, você pode ter a classe social que for, a cor que for, qualquer coisa. Tanto faz, são tudo nomes, são situações que vão passar, mas tem uma coisa que não vai passar, irmão. Tem uma coisa que o jumento aqui, que Deus não desistiu do jumento, obrigado, Senhor. Racional que eu era, controlador que eu era, ansioso que eu era, querendo as coisas do meu jeito, do meu tempo, no meu timing. E aí quando a videira me alcançou, agora é tudo sobre mim. Você quer ou não, filho? Eu quero muito. Somente em você a minha fome é saciada, a minha sede é saciada. Eu só estou satisfeito quando eu acordo, gente, e leio uma palavra e converso com Jesus sobre esta palavra. Um versículo. Tomara a Deus que eu não leia a Bíblia mesmo toda. Nem quero, de tão jumento que eu sou. Eu quero é crer, eu quero em um versículo, entrar tanto nesse versículo e ver o mover de Deus em um verso. Um verso. Só para todo mundo ver, e eu mesmo ver, de que não é sobre a leitura inteira. É claro que a gente pode ler a Bíblia inteira, né, gente? Vocês entenderam. Mas é uma palavra. A gente só precisa disso. O general romano falou para Jesus: Jesus, eu não sou digno de receber você na minha casa para curar o meu servo, o meu melhor funcionário. Mas eu creio, Jesus, que se você liberar uma palavra aqui, agora, o meu servo é curado lá. E eu creio, Jesus, esta é a minha oração agora e eu fecho aqui. A minha oração nesse momento, Jesus, é por cada alma, assim como esse centurião, um centurião romano, falou para o Senhor, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus, eu creio que através da sua palavra, almas estão sendo resgatadas agora. Pessoas estão quebrantadas. Pessoas estão vendo a eternidade, coisa que não via antes. Pessoas estão recebendo uma satisfação, mesmo vendo os problemas que ainda tem durante o dia. Mas está vendo que está saindo daqui diferente. Está vendo, não está nem sentindo, mas está vendo. Está vendo. O meu pedido é esse, Jesus. Que você, nesse exato momento, não deixe ninguém de fora, porque a tua palavra diz, não deixarei ninguém de fora, porque todos que chegarem perto de mim foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. Esse é meu pedido, Jesus. Seja feita a tua vontade, no seu tempo, do seu jeito, porque é perfeito. Mas ainda que alguém dessa sala esteja dominado por alguma escravidão emocional, por alguma escravidão espiritual, ainda que essa pessoa resista, Jesus mostra para essa pessoa quem que é a resistência. Jesus mostra para essa cidadã, para esse cidadão, quem que é a verdadeira resistência. É isso aí. Seus olhos vão ver quem é a resistência. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ainda que essa pessoa não consiga entendi nada. Entrei lá, sei lá o quê, não me senti bem, mas não entendi nada. É isso aí, você vai ver com seus olhos. Você vai ver com seus olhos, você vai lembrar desse dia. Por que, Bruno? Deus te falou? Ele falou com você, Bruno, assim? Não, é pela fé. Eu creio. É só isso. Eu
creio. E só creio porque ele me faz crer. Crê sem ver. Crê. Você fica cantando aí, creu. Eu fico cantando aqui, ó. Crê. Você fica aí, creu. Você fica assim, não fica? Pois é, nós estamos falando assim, ó. Crê. Ainda que você não quer crer. Mas o Espírito tá agindo, irmão. Eu creio como uma criança. E é só Deus mesmo. Porque eu nem sei porque é que ele me escolheu. Mas é assim que ele faz. É na doideira de Deus. Na verdade, para Deus é óbvio, né? A gente que pensa que é doideira, né? Para Deus, eu acho que ele deve olhar lá e falar assim: meu Deus, isso é até engraçado, né, Jesus? Rapaz, não dá mais, gente. Ô, gente, não dá mais. Não resista mais, não. Solta o controle. Não dá mais, irmão. Quebradeira. Precisa ter outra pandemia para crer, é? Precisa ter outra desgraça no mundo. Precisa ter mais gente morrendo pra gente ver que, rapaz, não faz sentido a gente viver do jeito que a gente aprendeu a viver. Precisa ter mais problema, mais desgraça pra gente mudar o nosso jeito de viver. Ei, eu me coloco na linha de frente sem colete, inclusive. Eu sou o cara que mais precisa nessa sala. Eu e minha casa, eu e minha esposa, uma jumenta também. Jumentinha. Eu sou jumenta e ela é jumentinha. Ah, não fala assim. Pois é, filha, você não entendeu ainda. Vai entender um dia por que a gente fala isso. E não é pra fazer graça. Misericórdia se fosse. Jesus entrou em Jerusalém com o jumento. E o jumento, antes de ser montado por Jesus, estava preso. Estava amarrado nas áreas da vida. Mas ele mandou chamar. E quando ele manda chamar, é uma palavra. Acabou, irmão. Acabou. Tenha um dia abençoado. Toca o seu dia com Jesus. Vá fazer as coisas com ele. Ora antes de fazer. E deixa ele te mostrar o quanto que ele está contigo. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, né? Qual que é o canal, Bruno? Cola na videira. É um convite. Se nós estamos inscritos, se nós estamos aqui é porque nós estamos juntos, colados na videira. Cola na videira é um convite. Um convite não com armas, mas com amor. Amém? Então, vá na paz e na alegria do Nazareno, tá bom? Toca o seu dia. Se você foi impactado por essa palavra, se você entrou de novo, escuta a palavra de novo no devocional, no YouTube. Deixa Deus falar mais com você, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tamo junto, Renatinha, Lucas, Cris Cury, Titi. Aí, Tititu, hein? Titidu. Jace, Reinaldo, Cíntia, Santiago, Lu Garrido, Krilov, Josi Peps, Alô Peps, Vanessa Miranda, Jefferson, Peps, manda um beijo pra sua mãe. Flávio Boi, beijo no seu coração, Flavinho. Mirella, Krilov novamente, Kênia, Tati DBO, Oderley, Josi. É isso aí. E vocês que estão no YouTube, a gente não sabe quem são as pessoas, mas pela fé, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, tá?